Boa tarde aos presentes. Pois bem, eu sou Humberto José Bortolossi, sou professor da Universidade Federal Fluminense e venho hoje, a convite do professor Eduardo Wagner, falar sobre um assunto que está sobre a mesa, que é a inteligência artificial. Bem, quando o Wagner fez o convite, eu pensei em dois enfoques. Um, que é em cima dos fundamentos da IA, dando uma visão geral, e a outra de caráter mais prático, o que, quando e como usar. Eu havia comentado com Wagner que nos 50 minutos ou um pouco mais alocados para minha fala, eu não conseguiria tratar dos dois assuntos, né? Tanto que, de fato, este vídeo já é uma segunda versão da minha fala, porque a primeira versão extrapolou em muito o tempo disponível, e então eu transferi alguns desdobramentos para os arquivos do texto dos exercícios, né? Então, conversando com o Wagner, a gente decidiu agora, em janeiro, falar dos fundamentos, uma visão geral da inteligência artificial, para, na metade do ano, fazer uma abordagem mais prática sobre o que, quando e como usar. Eu acho que essa é uma estratégia boa, até porque, se a gente entender bem os fundamentos da IA, ter uma visão geral, isso vai ajudar a entender as escolhas que nós vamos fazer nesse segundo bloco, tá certo? Bem, a IA vem ganhando atenção e isso não é à toa, né? Existem marcos surpreendentes dos avanços, né, das conquistas que a IA tem tido. Então, já em 1997, o Deep Blue, da IBM, ganhou do campeão mundial, né, o soviético Kasparov, no jogo de xadrez. Isso ganhou as notícias, foi assim um marco para a IA. Em 2011, o Watson, né, um outro sistema também da IBM, ganhou dos concorrentes humanos, campeões humanos, do jogo Jeopardy, né? Que é um jogo de perguntas e respostas, como se fosse o show do milhão, né? Tem umas diferenças, mas basicamente é um show de perguntas e respostas, né? E o Watson conseguiu ganhar de veteranos nesse jogo, né? Tá certo? E também isso ganhou os noticiários mostrando que sistemas computacionais, né, ganhou uma versatilidade linguística de interpretação que competia com a dos humanos, né? Em 2016, o AlphaGo do Google ganhou de um campeão, né, no jogo de Go, um campeão sul-coreano, em 2016, né? De fato, quando o Deep Blue ganhou de xadrez na IBM, os jogadores de Go falaram: ah, claro, né? Xadrez é um jogo muito mais fácil do que Go. Quero ver um sistema computacional ganhar do Go, né? Mas não demorou muito, em 2016, um sistema computacional, uma inteligência, acabou ganhando de um dos campeões, né? Um dos mestres no jogo de Go, né? São conquistas assim fabulosas digamos, nesse embate entre máquina e ser humano, né? Em 2025, o ano passado, as inteligências artificiais do Google e da OpenAI ganharam a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, né? Existem várias outras conquistas que eu acabei retirando os slides, mas essas conquistas estão lá no arquivo PDF da aula para vocês perceberem assim como que a inteligência artificial tem ganhado, tem conquistado, tem produzido coisas que realmente assustam as pessoas, né? E esse sentimento de conquista e de grandeza, né, tem criado um sentimento de angústia, né, e temor nos seres humanos, né? Será que a IA vai substituir os humanos? Será que eu, como professor, vou perder meu emprego para uma inteligência artificial, né? Então, essa ansiedade, essas preocupações têm sido geradas, entre outras coisas, por esses avanços da inteligência artificial. Para tentar contrapor um pouco esse sentimento de ansiedade e medo, né, eu trago aqui a fala da pesquisa da física e química polonesa naturalizada francesa, Marie Curie, que ela disse no enterro do marido dela, o Pierre Curie, né, que morreu por conta da radioatividade. Na vida, nada deve ser temido, tudo deve ser compreendido. Agora é o momento de compreender mais para que possamos temer menos. Então, apesar dessa fala ter sido feita no contexto da radioatividade, eu acho que ela se aplica a muitas outras situações e eu acho que ela se aplica à inteligência artificial. A gente precisa compreender melhor a sua natureza, né,
para melhor usá-la a nosso benefício, para melhor controlá-la e evitar riscos potenciais, né? Precisamos compreender a sua natureza. Mas ainda, né? Além de não temer, a gente tem até mesmo que preparar os alunos e os futuros professores. Tanto que a BNCC Computação, que é um complemento da BNCC, então virou lei curricular no Brasil, né? A BNCC Computação coloca que a gente deve, né? Olha aqui essa habilidade, né? A M13CO10. Essa habilidade é definida assim: conhecer os alunos devem conhecer os fundamentos da inteligência artificial, comparando-a com a inteligência humana, analisando suas potencialidades, riscos e limites. Então, muito mais do que não temer, a gente tem que conhecer e tentar trazer, levar para os alunos e para os futuros professores a questão da inteligência artificial. Por esse motivo, né, iniciativas como essa do Papin, né, em trazer a inteligência artificial para a mesa, para a discussão, para a formação de professores é muito importante, né? Bem, eu diria assim, né, que a primeira coisa é a gente alinhar as definições. O que é inteligência artificial, né? A exemplo de muitos outros conceitos, inteligência artificial é um conceito polissêmico, ou seja, o que as pessoas entendem por inteligência artificial pode mudar de acordo do contexto em que é usado, de quem está usado e quem está usando, né? Pessoas diferentes vão dar definições diferentes. Então, é muito importante que quando você esteja consumindo algum tipo de material, seja um livro, seja uma live, né? Seja um post lá no Instagram, que você tente descobrir, se possível, perguntar, né, ao seu interlocutor o que ele entende por inteligência artificial, né? Se você pegar uma pessoa comum, ao acaso, na rua, eu acredito que das duas, uma. Ou essa pessoa está em Marte, né? Está no mundo da Lua e nunca ouviu falar de inteligência artificial, ou essa pessoa vai responder que inteligência artificial é o chat GPT, é o Gemini, né? O Claude. E, bem, você pode ter uma definição que é muito mais ampla, que eu estou trazendo aqui, né? Então, essa é uma das possibilidades, de novo, né? É uma das definições possíveis. Lá no texto PDF da aula, eu trago uma revisão histórica de como que cientistas, ao longo da história, têm definido o que é inteligência artificial. Isso é uma coisa interessante de perceber, né? Que a definição de inteligência artificial de 50 anos atrás é diferente da de hoje e, provavelmente, se a gente olhar daqui 10 anos, a definição de inteligência artificial provavelmente vai mudar, né? Depende. Aqui, eu estou colocando que a inteligência artificial é uma disciplina como é matemática, como é física, como é ciência da computação, como é biologia. É uma disciplina que cria máquinas capazes de pensar e agir como humanos. Dentro da área de inteligência artificial, você tem a sub-área de aprendizado de máquina, que é o subconjunto da inteligência artificial, que aprende e melhora a partir de dados. Dentro do aprendizado de máquina, você tem o aprendizado profundo, que é o subconjunto do aprendizado de máquina, que usa redes neurais profundas. Dentro do aprendizado profundo, você tem a IA generativa, sistemas que produzem novos conteúdos, ideias ou dados. E aí, dentro da IA generativa, você tem os famosos LLMs, que são os modelos grandes de linguagem. E aqui sim se enquadram o chat GPT, o Gemini, o Claude, né, o DeepSeek e assim por vai, tá bom? Mas é sempre importante, porque às vezes você traz na cabeça uma definição e a pessoa que está falando tem outra definição. Por exemplo, o neurocientista Miguel Nicoleles, né, ele, quando vai dar entrevista sobre IA, frequentemente ele diz assim, que IA não é nem inteligente e nem artificial. Mas para você entender a frase dele, você tem que entender o que ele entende, né? Qual a definição que o Nicoleles traz para inteligência e para artificial, né? Se você não entender isso, há um descompasso, né? Há uma dissonância entre os conceitos. Aí você imagina uma coisa, o seu interlocutor está falando outra e você não consegue compreender a mensagem, né? Eu já até entendi o que o Nicoleles quer dizer, por que a inteligência não é natural, né? Ela não é artificial, né? É porque ela depende de seres humanos para funcionar. Agora, por que não é inteligente? Ainda não vi o Nicoleles explicar isso, né? Tá. Bem, agora a gente vai chegar, eu diria que no ponto mais importante da minha fala aqui, né? Então, se você tem que prestar bastante atenção, esse é o momento, né? Porque aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo, é um vídeo que eu não fiz, é um vídeo que eu encontrei na internet, eu dublei ele em português, usando inteligência artificial,
É um vídeo que foi produzido pelo canal 3D One Brown, né? É um canal de tecnologia, de matemática, né? E o 3D One Brown, ele fez uma série de vídeos sobre a matemática, né, e os conceitos por detrás da inteligência artificial. E um dos vídeos foi sobre como que os modelos grandes de linguagem, como o ChatGPT, né, como o Gemini, funcionam, né? E isso de forma bem didática e bem acessível para o iniciante curioso, né? Então, gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu diria que esse foi o melhor vídeo, né? Foi a melhor explicação, assim, mais didática, né? Para mostrar, para explicar como que o chat GPT, como o Gemini funciona. Então, prestem bastante atenção. Inclusive, os exercícios que eu propus para esse nosso encontro vai muito em cima desse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Imagine que você encontra um roteiro de filme curto que descreve uma cena entre uma pessoa e seu assistente de inteligência artificial. O roteiro tem o que a pessoa pergunta ao assistente, mas a resposta do assistente foi rasgada. Suponha que você também tenha esta poderosa máquina mágica que pode pegar qualquer texto e fornecer uma previsão sensata de qual palavra vem a seguir. Você poderia então terminar o roteiro alimentando o que você tem na máquina, vendo o que ela preveria para começar a resposta da IA e então repetir isso várias vezes com um roteiro crescente, completando o diálogo. Quando você interage com o chatbot, é exatamente isso que está acontecendo. Um grande modelo de linguagem é uma função matemática sofisticada que prevê qual palavra vem a seguir em qualquer texto. Em vez de prever uma palavra com certeza, o que ele faz é atribuir uma probabilidade a todas as possíveis palavras seguintes. Para construir um chatbot, o que você faz é elaborar um texto que descreve uma interação entre um usuário e um assistente de IA hipotético. Você adiciona o que o usuário digita como a primeira parte dessa interação e então faz o modelo prever repetidamente a próxima palavra que tal assistente de IA hipotético diria em resposta, e é isso que é apresentado ao usuário. Ao fazer isso, a saída tende a parecer muito mais natural se você permitir que selecione palavras menos prováveis ao longo do caminho, aleatoriamente. Então, o que isso significa é que, embora o modelo em si seja determinístico, um determinado prompt geralmente dá uma resposta diferente a cada vez que é executado. Os modelos aprendem a fazer essas previsões processando uma enorme quantidade de texto, geralmente retirado da internet. Para um humano padrão, ler a quantidade de texto que foi usada para treinar o GPT-3, por exemplo, se ele lesse sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana, levaria mais de 2.600 anos. Modelos maiores, desde então, treinam com muito, muito mais. Você pode pensar no treinamento um pouco como ajustar os botões de uma grande máquina. A forma como um modelo de linguagem se comporta é totalmente determinada por esses muitos valores contínuos diferentes, geralmente chamados de parâmetros ou pesos. Alterar esses parâmetros mudará as probabilidades que o modelo atribui à próxima palavra em uma determinada entrada. O que coloca o grande em modelo de linguagem grande é como eles podem ter centenas de bilhões desses parâmetros. Nenhum humano jamais define deliberadamente esses parâmetros. Em vez disso, eles começam aleatoriamente, o que significa que o modelo apenas produz bobagens, mas são repetidamente refinados com base em muitos exemplos de texto. Um desses exemplos de treinamento pode ser apenas um punhado de palavras, ou pode ser milhares, mas, em qualquer caso, a forma como isso funciona é inserir todas as palavras, exceto a última, desse exemplo do modelo, e comparar a previsão que ele faz com a verdadeira última palavra do exemplo. Um algoritmo chamado retropropagação é usado para ajustar todos os parâmetros de forma que o modelo fique um pouco mais propenso a escolher a verdadeira última palavra e um pouco menos propenso a escolher todas as outras. Quando você faz isso para muitos, muitos trilhões de exemplos, o modelo não só começa a dar previsões mais precisas nos dados de treinamento, mas também começa a fazer previsões mais razoáveis em textos que nunca viu antes. Dado o enorme número de parâmetros e a quantidade gigantesca de dados de treinamento, a escala de computação envolvida no treinamento de um grande modelo de linguagem é impressionante. Para ilustrar, imagine que você pudesse realizar 1 bilhão de adições e multiplicações a cada segundo. Quanto tempo você acha que levaria para fazer todas as operações envolvidas no treinamento dos maiores modelos de linguagem? Você acha que levaria um ano? Talvez algo como 10.000 anos? A resposta é, na verdade, muito mais do que isso. É bem mais de 100 milhões de anos. Isso é apenas parte da história, no entanto. Todo esse processo é chamado de pré-treinamento. O objetivo de autocompletar um trecho aleatório de texto da internet é muito diferente do objetivo de ser um bom assistente de IA. Para resolver isso, os chatbots passam por outro tipo de treinamento, igualmente importante, chamado aprendizado por reforço com feedback humano.
Os trabalhadores sinalizam previsões inúteis ou problemáticas, e suas correções alteram ainda mais os parâmetros do modelo, tornando-o mais Trabalhadores propenso a aqui são fornecer seres previsões que humanos, os tá? usuários preferem. Olhando para o pré-treinamento, no entanto, essa quantidade impressionante de computação só é possível usando chips de computador especiais que são otimizados para executar muitas operações em paralelo, conhecidos como GPUs. No entanto, nem todos os modelos de linguagem podem ser facilmente paralelizados. Antes de 2017, a maioria dos modelos de linguagem processava texto uma palavra de cada vez. Mas então, uma equipe de pesquisadores do Google introduziu um novo modelo conhecido como Transformer. Os Transformers não leem o texto do início ao fim. Eles absorvem tudo de uma vez em paralelo. O primeiro passo dentro de um Transformer, e na maioria dos outros modelos de linguagem, é associar cada palavra a uma longa lista de números. A razão para isso é que o processo de treinamento só funciona com valores contínuos. Então, é preciso de alguma forma codificar a linguagem usando números. E cada uma dessas listas de números pode de alguma forma codificar o significado da palavra correspondente. O que torna os Transformers únicos é sua dependência de uma operação especial conhecida como atenção. Esta operação dá a todas essas listas de números a chance de se comunicarem entre si e refinarem os significados que codificam com base no contexto ao redor, tudo feito em paralelo. Por exemplo, os números que codificam a palavra banco podem ser alterados com base no contexto ao redor para de alguma forma codificar a noção mais específica de margem de rio. Transformers normalmente também incluem um segundo tipo de operação, conhecido como rede neural feed-forward, e isso dá ao modelo capacidade extra para armazenar mais padrões sobre a linguagem aprendidos durante o treinamento. Todos esses dados fluem repetidamente por muitas iterações diferentes dessas duas operações fundamentais, e, ao fazê-lo, espera-se que cada lista de números seja enriquecida para codificar qualquer informação que possa ser necessária para fazer uma previsão precisa de qual palavra segue na passagem. No final, uma última função é realizada no último vetor desta sequência, que agora teve a chance de ser influenciado por todo o outro contexto do texto de entrada, assim como por tudo que o modelo aprendeu durante o treinamento, para produzir uma previsão da próxima palavra. Novamente, a previsão do modelo parece uma probabilidade para cada possível próxima palavra. Embora os pesquisadores tenham projetado a estrutura de como cada uma dessas etapas funciona, é importante entender que o comportamento específico é um fenômeno emergente baseado em como esses centenas de bilhões de parâmetros são ajustados durante o treinamento. Isso torna incrivelmente desafiador determinar por que o modelo faz as previsões exatas que faz. O que você pode ver é que, quando usa previsões de grandes modelos de linguagem para autocompletar um prompt, as palavras que ele gera são surpreendentemente fluentes, fascinantes e até úteis. Muito bem, né? Então, vocês observem que o coração de um chatbot, né, do ChatGPT do Gemini, é um algoritmo de rede neural para prever, dado um texto de entrada, qual seria a próxima palavra que se colocaria no final, né? E vocês podem experimentar, vocês e seus alunos, né, podem experimentar isso com qualquer chatbot, né? Então, está aqui um prompt que eu coloquei, né? Para cada frase que eu lhe fornecer ao chatbot, né? Seguir, liste as 10 palavras com maior probabilidade de você colocá-la no final. Liste as palavras com as respectivas probabilidades no formato de uma tabela. Ordena as palavras em ordem decrescente de probabilidade, ok? Então, vocês podem testar isso em qualquer chatbot. Vou mostrar aqui funcionando no ChatGPT. Então, vamos lá. Eu colei o prompt, né, para não ter que escrever aí. Aí eu mandei o prompt. Aí o ChatGPT disse que entendeu. Ele repetiu aí as minhas instruções, daqui ele vai tentar seguir. Envia a primeira frase. Eu vou enviar a minha primeira frase aí. Eu vou colocar 2 mais 2 é igual a... Então, está aqui a tabela. Ó. 4, a palavra 4 tem 93% de probabilidade de ser escolhido. O numeral 4, 3%. 5 tem 1%. 5, sim. 3,
6%, e assim vai, né? Tá ok? Então, veja que não é que o ChatGPT, né, esteja calculando 2 mais 2 e dando 4, né? E respondendo lá que a palavra com maior probabilidade é 4. É o treinamento que ele fez lá com dados da internet, com livros, que está gerando essa distribuição de probabilidades, né? Então, inclusive, tem respostas aqui que estão erradas, né? E isso explica porque, às vezes, o chat GPT é muito ruim em matemática, porque não é que ele esteja fazendo cálculos. A resposta que ele gera é uma resposta probabilística a partir do treinamento que ele recebeu, né? Aqui eu coloquei, em vez de palavras em português, com a simbologia, né? E você observa que aí as palavras são outras, com outras distribuições, né? Tá bom? Eu coloquei também aqui em inglês, para vocês perceberem que vai depender do idioma, vai depender do contexto, né? Embora for, né, ainda continua com a maior probabilidade. Eu até colocou aqui 4 em numerais romanos, né? 4 com exclamação. 2 mais 2 é 4, com uma exclamação no final, não é 4 fatorial, não. Né? Tá ok? Então, isso é uma coisa que vocês podem experimentar, né? Ver como que funciona esse motor do chatbots, que é dado um texto de entrada, criar uma lista, uma distribuição de probabilidades sobre as palavras, né, que ele consideraria para completar, para colocar no final do texto, tá certo? Bem, lá no vídeo, não sei se vocês lembram, o Tridion Brown coloca que uma das etapas do processo de treinamento é converter palavras, tokens, numa lista de números, o que a gente conhece como vetores, né? Mas isso é feito de uma maneira bem interessante que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. É muito interessante mesmo, né? Então, aqui eu fiz uma alegoria no GeoGebra, tá certo? Então, vai lá, você vai codificar a palavra mulher. A palavra mulher vira um vetor, né? Tá certo? Uma lista de números, um vetor. Está aqui o vetor associado à mulher. Isso aqui é uma alegoria, porque esse vetor está no plano, mas se você for olhar na realidade, né, o número de coordenadas do vetor usado no treinamento é muito maior, tipo assim, 40 mil coordenadas, né? Então, aqui é uma alegoria só para vocês entenderem, né? Então, está aqui o vetor homem, está aqui o vetor rei. Agora, aqui que vem a parte interessante. Se você tem o vetor mulher e tem o vetor homem, você pode olhar para o vetor diferença mulher menos homem. Agora, essa codificação de palavra para vetores é feita de forma a manter uma semelhança semântica de significado. Se eu pegar o vetor associado a rei e somar com o vetor mulher menos homem, com o vetor U, eu vou obter um vetor que está muito próximo do vetor quem? Do vetor rainha, tá certo? Então, isso é muito interessante. Os vetores são codificados de forma a manter essa semelhança semântica, né? Ele fez até um vídeo separado sobre isso, que eu vou mostrar para vocês também. Opa, vamos lá. O que é Hitler mais Itália menos Alemanha? Isso surgiu em um vídeo completo que fiz, dissecando o que acontece dentro de grandes modelos de linguagem. Veja, quando ferramentas como o ChatGPT processam texto, a primeira coisa que fazem é subdividi-lo em pequenas partes e associam cada parte a um grande vetor, uma longa lista de números. Isso é chamado de incorporação dessa parte do texto, e é útil imaginar esses vetores de incorporação como direções em um espaço de dimensões muito altas, mesmo que tenhamos dificuldade em visualizar concretamente algo além de 3 dimensões. Modelos que aprendem a incorporar palavras, como vetores assim, frequentemente codificam significado nas direções desse espaço de alta dimensão. Se você subtrair o vetor de homem do vetor de mulher e adicionar isso ao vetor de tio, você obtém um vetor muito próximo ao vetor de tia. Se você pegar a incorporação de Itália menos Alemanha e adicioná-la à incorporação de Hitler, você obtém algo muito próximo da incorporação de Mussolini. É como se o modelo tivesse aprendido a associar algumas direções nesse espaço de alta dimensão com italianidade e outras com líderes do eixo da Segunda Guerra Mundial. E isso você também pode explorar com os chatbots, né? Então, tem um prompt que vai estar lá no texto PDF da aula, tá certo? Que você pode colocar no chatbot e pode começar a fazer operações com palavras, né?
Na verdade, essa operação com palavras são operações vetoriais. Cada palavra é associada a um vetor, e quando você faz a operação com as palavras, na verdade, o que ele está fazendo é uma operação com o vetor, obtendo um vetor resultado, e aí associando a palavra a esse vetor. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? No caso, agora eu estou usando o Gemini. Então, não se preocupe aqui com o prompt, tá certo? Vai estar lá no arquivo PDF da aula, vocês experimentarem, vocês e seus alunos, né? Então, escola está associada a um vetor, professor está associado a um vetor. E a diferença está associada a quem? Quem que é escola menos professores? Aí ele estava analisando lá o treinamento interno, né? Aí colocou que o vetor escola menos professores seria o vetor prédio ou edifício, né? Uma escola sem professores fica o prédio. Aí ele tenta dar uma explicação breve de por que isso é razoável. Aqui eu coloquei educação menos professores, não escola, educação menos professores. Aí, esse vetor diferença estaria associado a quem, né? Autodidatismo, ou seja, a educação sem professores é porque você é autodidata ou autoformação, né? A gente tem que dar uma explicação aqui. E agora, eu provocando, vou colocar educação menos professores mais inteligência artificial. O que isso vai dar, né? Bom, pelo treinamento que a IA recebeu, isso vai dar um vetor associado a quem? A aprendizado adaptativo ou tutoria inteligente, né? Mas, de novo, tudo isso vai depender do treinamento que a IA receberam, né? De como ela foi alimentada. O que é Brasil mais matemática, né? Vamos ver aqui. Brasil é um vetor, matemática é um vetor, e agora eu vou somar os dois. Isso está associado a quem? Pelo treinamento aí dele, né? Ele associou o ímpar, né? Quando eu penso no Brasil com a matemática, pelas fontes com que o Gemini foi alimentado, treinado, isso resultou no ímpar. E aqui ele tenta dar uma explicação de que por que é razoável associar esse vetor, né? Vamos ver outra aqui. PAPMEN mais professores. Então, o que isso deu, né? Isso deu lá aperfeiçoamento docente, ou formação continuada. Então, o Gemini recebeu treinamento de forma que ele reconhece o PAPMEN, ele reconhece professores e reconhece que se você pegar o PAPMEN mais professores, o que está acontecendo com essa soma é um aperfeiçoamento docente, é uma formação continuada, que eu diria que é uma associação semântica bem realista, né? Tá certo? Então, eu diria que trabalhar com isso seria um projeto interdisciplinar ótimo entre matemática e idiomas, né? Entre português e inglês, né? É muito interessante ver como que... E, assim, o mais bacana é você pensar em associar coisas que aparentemente seriam distintas, né? Que não teria nada a ver com uma coisa com a outra, né? Tá certo? Para ver como que o sistema, como o treinamento da IA, né, incorporou esses significados de palavras aparentemente que não teriam nada a ver. Mas internamente o modelo criou uma correlação da maneira que foi treinado, né? Bem, eu gostaria de salientar que esse avanço da IA que nós estamos presenciando atualmente, ele aconteceu devido à confluência de vários fatores, né? O poder computacional aprimorado, né, tá certo? Por conta, por exemplo, das GPUs, até que o vídeo lá do 3D Umbral menciona, né? Quem diria que hardware inventado para que os jogadores de videogame nos PCs tivessem uma experiência mais suave, né? Que o jogo não travasse, não engasgasse, né? Uma peça de hardware que foi inventado para jogos de PC teriam um papel tão importante, até geopolítico, né? Agora há uma briga, né? Uma disputa por GPUs, né? Estados Unidos contra a China, né? Porque as GPUs são importantíssimas no treinamento das inteligências artificiais, né?
Então, com o advento das GPUs, que foram inventadas num contexto, digamos assim, não pensando em IA, né, se tornou um elemento indispensável para as IAs, né? Os algoritmos e modelos inovadores, né, que nem algoritmos como o Transform também mencionado, né, a disponibilidade massiva de dados de treinamento, né? A internet permitiu que muitos dados ficassem disponíveis, né, para o treinamento das IAs. Então, imagine o Google Books, né, que foi uma iniciativa para disponibilizar livros, né? O Google digitalizou um monte de livros, né, para ficar disponível lá, com outros objetivos, mas essa digitalização se tornou muito útil para o treinamento das IAs. Eu vou até mostrar aqui um digitalizador de livros. Então, foi a confluência, o alinhamento de vários fatores que permitiu a gente viver a IA que nós encontramos hoje, né? Tem o processamento nas nuvens também, né? Você, quando vai usar uma IA, tipicamente você manda o prompt e o processamento é executado lá nos servidores do Google, da OpenAI, né? Então, foi a computação nas nuvens que permitiu isso. Dá para executar uma IA localmente no seu computador, né? Mas aí você tem que ter um computador bom, com GPU, uma GPU boa, né, para poder ter uma experiência agradável. Mas, em geral, foi a computação na nuvem, o advento da computação nas nuvens, que permitiu que a IA se colocasse como se coloca agora para nós, né? E o crescimento exponencial, a lei de Moore, né? Que estabelece que o número de transistores num circuito integrado dobraria a cada 2 anos, né? Então, toda essa confluência de fatores é que permitiu a IA que nós vemos hoje, né? E esse crescimento deixou as pessoas um pouco assustadas. Então, tem esse escritor, o Ray Kurzweil, né, que escreveu esse livro frequentemente citado, A Singularidade Está Próxima, que ele diz que com esse crescimento exponencial pode acontecer da inteligência artificial ganhar uma inteligência que supere todas as inteligências humanas combinadas, né? Então, isso que causa muito temor, mas eu ainda vou com a Marie Curie, né? A gente não precisa temer, a gente precisa entender, né? Eu vou mais com a Marie Curie, embora assim, o Kurzweil entende singularidade no livro dele, se você for ler, né, de várias maneiras. Uma delas é que ele acha que a próxima etapa da evolução humana seria a combinação homem-máquina, né? Coisa que a gente também já está vendo na mídia, o Elon Musk lá considerando os chips para você pôr no cérebro, né? Então, o Kurzweil, ele defende no livro dele que o nosso próximo passo evolutivo vai ser a gente combinar a nossa parte biológica com equipamentos de IA, né? Tá certo? Bem, uma coisa que eu penso é que a IA está sendo uma oportunidade ótima para revisitar certos conceitos, né? Então, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? O que é inteligência, né? O que é educação? Teve uma universidade americana cujo conselho universitário se reuniu para decidir como e se deveria permitir o uso da IA na universidade. E aí o que o comitê acabou descobrindo é que eles precisariam definir o que é educação, quais são os objetivos da educação, para decidir se deixa usar a IA ou não, né? Então, inteligência, educação, ética, pensamento crítico, são palavras que as pessoas usam à torta e à direita quando vão falar de IA. Mas tenta escrever uma definição para esses termos. Não é simples, né? Pessoas diferentes vão dar definições diferentes, né? E se você não tem uma definição alinhada, cada um pensa o que quer, né? E aí gera maior confusão. Então, acho que a IA é ótima para a gente tentar revisitar e pensar nesses conceitos aqui, né? Por exemplo, o que é inteligência? Eu vou mostrar aqui um trechinho do vídeo de Guerra nas Estrelas, onde aparece uma definição de inteligência, mas é uma definição que foi dada aqui no contexto de Guerra nas Estrelas. Ui, amo você. Quase nos matou. Sua cabeça é oca? Me fala. Capacidade de falar não é prova de inteligência. Deu fora daqui. Não, não, me diga. Me se chama Jar Jar Binks. Então, o Jar Jar Binks, a definição dele é: se eu consigo falar, eu sou inteligente. Aliás, nota de rodapé, as IAs já conseguem falar e já conseguem entender o que a gente fala, né?
encontro que o mestre Jedi lá, com algo e fala, não, falar não é prova suficiente para inteligência, né? Então, quando você considera que alguma coisa é inteligente, né? Qual é a definição de inteligência? Alguns falam em testes de QI, e inclusive existem grupos que testam as inteligências artificiais com testes de inteligência. Então, tem esse site aqui, o trackingai.org, que fazem testes padronizados de QI, né? Para as inteligências artificiais. E eu fiz isso semana passada, e semana passada quem estava na frente era o Grok, né, com uma inteligência artificial entre 120 e 130, que é muito grande, né? E teste de QI é uma coisa que a gente costuma usar, né? É frequentemente citado. Fulano tem inteligência de Einstein, né? Tem um QI de Einstein, 150, né? É claro que existem já outras pessoas, outros pesquisadores que dizem que QI não é um bom parâmetro para você medir inteligência. Então, o que é inteligência mesmo? Como que você mede? Se é que você pode medir, né? Tá certo? Então, você trazer a inteligência artificial permite você revisitar esses conceitos, né? Vamos pensar no que é inteligência. Aluno X é inteligente, aluno Y não é tão inteligente. O que você quer dizer com inteligente mesmo, né? Você usa a palavra, mas às vezes não está claro qual é o significado que você está querendo, de fato, atribuir a essa palavra, né? Então, vamos pensar nisso. O Turing, lá na década de 50, para tentar, assim, contornar toda essa problemática filosófica de definir o que é inteligência, ele propôs um teste, o jogo da imitação, né? É um teste que permite definir se uma máquina é inteligente ou não, né? Então, eu vou explicar de maneira breve aqui, eu falo mais sobre isso lá no arquivo PDF da aula, tá? O teste funciona assim: você tem uma máquina, você tem um ser humano e tem um juiz. O juiz não sabe quem é máquina e o juiz não sabe quem que é ser humano. E o juiz interage com a máquina e com o ser humano por meio de textos escritos, né? E a ideia é que o juiz tente descobrir quem é máquina e quem é ser humano. Caso o juiz não consiga descobrir quem é máquina e quem é ser humano, ou seja, não há diferença para o juiz entre máquina e ser humano, essa máquina recebe o carimbo de inteligente. Então, foi a saída que o Turing propôs, né, para tentar contornar toda essa dificuldade filosófica de definir o que inteligência é, né? Tinha até um prêmio chamado Prêmio Loebner, né, que dava um prêmio em dinheiro para as máquinas que alcançassem uma certa pontuação no jogo da imitação, no teste de Turing, né? Esse prêmio, essa medalha não existe mais, porque as IAs já conseguiram um patamar, né, que não fazia mais sentido dar esse prêmio. Então, ele foi descontinuado, né? Aqui eu tenho 2 QR Codes. Sempre que aparece um QR Code é porque eu estou desdobrando, colocando alguma informação adicional, tá certo? Seja nos slides, seja no material escrito que eu vou disponibilizar, tá bom? Bem, como existe crítica à definição do Gerard Binks, como existe crítica ao teste de QI, também existem críticas ao teste de Turing no jogo da imitação, né? Uma crítica é que o jogo da imitação ele é antropocêntrico, né? Ou seja, ele usa a humanidade como medida. Quem diz que usar a humanidade como medida é a melhor maneira de você comparar a inteligência, né? Será que na natureza o ser humano é o único ser inteligente que a gente conhece, né? Tá certo? Tem a questão de valorizar só a inteligência linguística, né? Ela ignora a inteligência não linguística. Então, quem conhece a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, né, sabe que ele propõe outro tipo de inteligência, né? Uma inteligência artística, uma inteligência sinestésica, né, de movimento, né? Um atleta seria considerado inteligente porque ele tem certas habilidades, né, de movimento, um jogador de futebol, né? Então, uma crítica que esse teste de Turing foca apenas na parte linguística, né? E foca na imitação, né? Aqui eu trago um vídeo que apareceu na minha timeline no Instagram, como que as máquinas estão começando a realmente imitar bem os seres humanos, né? Tchau, Gabriel.
eu acho que em breve a gente vai estar sentado no ônibus e não vai conseguir, pelo jogo da imitação, saber se a pessoa ao lado é um ser humano ou é uma máquina, né? Porque eles estão começando a imitar cada vez melhor, né? Muito bem. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o poder da palavra, né? Você interage com os chatbots, né? Por meio da palavra. Por meio da palavra, você consegue gerar muitas outras coisas, né? Por exemplo, você consegue transformar a palavra em imagem. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo particular meu, né? Então, eu, com o professor Vanderlei da Universidade Federal Fluminense, e junto com um grupo de outros professores espalhados no Brasil, a gente está com um projeto de escrever um livro sobre história da matemática, prestando homenagem aos grandes titãs, né, da história da matemática, escrevendo um pouco sobre cada personalidade e destacando as contribuições para a matemática pura, para a matemática aplicada e para a educação matemática, né? Só que a gente gostaria que, além do texto, além das descrições históricas, né, e os feitos em matemática aplicada, pura e educação matemática, a gente gostaria que fosse ilustrado, porque a gente gostaria que esse livro fosse um livro de divulgação matemática para o grande público, né? E ter ilustrações ajuda muito na divulgação, né? O problema é que, por exemplo, nem eu, nem Vanderlei sabemos desenhar, mas a gente tem o domínio da palavra, e com o auxílio de uma IA, a gente consegue transformar palavra em imagem, né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês que eu gerei para o capítulo sobre Leibniz, né? Então, eu pedi para a IA gerar uma imagem com Leibniz, com Gödel e com Pascal, e um anjo aqui fazendo uma aposta, né? Por que isso está no capítulo sobre Leibniz, né? Vou explicar para vocês. Então, primeiro que tem a parte, digamos, de autoria minha, né, que é a ideia, né? Eu, ao estudar a vida do Leibniz, do Gödel, né, e do Pascal, eu descobri que esses três matemáticos, eles estudaram questões teológicas. Então, tanto Leibniz quanto Gödel propuseram provas matemáticas da existência de Deus, né? E o Pascal, ele propôs um argumento assim, ó, eu devo ou não devo acreditar em Deus, né? Aí tem o argumento da aposta de Pascal, que ele diz assim, olha, entre você não acreditar em Deus e você acreditar em Deus, é melhor você apostar que Deus existe. Por quê? Se Deus existe, se você aposta que Deus existe, tudo bem. Você vai pagar um preço, mas esse preço é pequenininho. Você vai ter que ir lá, sei lá eu, na missa no domingo, tá certo? Vai ter que participar de certas reuniões. Não é um preço muito grande. Você não paga um preço muito grande, né? E Deus existe. Agora, se você aposta que Deus não existe e Deus existe, aí você vai ter uma recompensa muito negativa. Você vai ter a danação eterna, né? Você apostou que ele não existe e ele existe. Então, em termos de teoria dos jogos, teoria da utilidade, Pascal fala assim, olha, é melhor você apostar que Deus existe. E assim, eu gostaria de ter uma imagem ilustrando isso, né? A conexão entre matemática e a existência de Deus, né? Então, eu queria colocar uma imagem que está escrito lá no texto, mas nada como uma imagem para ilustrar uma ideia e chamar a atenção, principalmente de um público mais geral, um público mais leigo, né? Então, eu não sei fazer um desenho, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, mas eu tenho o domínio da palavra. Com o domínio da palavra, eu consigo gerar uma imagem para acompanhar o meu texto, né? É claro que depois eu poderia até, de repente, fazer uma parceria com um ilustrador profissional, né? Mas eu já tenho aqui um V0, né? Um V0, até para o profissional de desenho, ter um parâmetro para pensar, né? E aí, você consegue fazer melhor do que a IA, né? O que você me propõe, né? Mas eu ia conseguir um desenho lá, tá certo? A palavra também virou vídeo, né? Por meio da palavra, você consegue gerar vídeos. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos que eu fiz usando a palavra como IA, né? Apareceu uma época aí, muitos videozinhos curtos, né? No TikTok, no Instagram, né? No Kawaii, com cachorrinhos caramelos, né? Com
com personagens, né, fazendo piadinhas com isso. Eu pensei, por que a gente não pode usar isso a benefício do ensino da matemática, né? Então, eu criei uma série chamada Curiosidades Numéricas. Então, a parte da autoria é a ideia, né, a seleção da curiosidade numérica, o roteiro, né? Eu instruí por meio da palavra o que eu queria que a IA gerasse, e a IA gerou, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte uma curiosidade numérica. Sabia que todo ano tem pelo menos uma sexta-feira 13? Verdade. Prove pra mim. Acesse o link na descrição do vídeo para ver uma prova matemática. Então, um amigo meu aqui da UEM, né, eu vi uma palestra dele, um arquivo PDF dele, onde ele demonstra que todo ano possui pelo menos uma sexta-feira 13. Aí ele apresenta lá uma prova matemática. Falei, poxa, isso é uma curiosidade que eu acho que seria interessante, né? Para o público em geral, como divulgação científica. E aí, sexta-feira 13, eu falei, bom, vou gerar um vídeo que apresenta para o público em geral essa curiosidade numérica, que todo ano tem uma sexta-feira 13, né? Vamos ver outra. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte uma curiosidade numérica. Se você conseguir dobrar uma folha de papel 42 vezes, ela alcançará a Lua. Mas... E o que é aquilo? Oh, gente! Dobrei foi tudo. Mais uma. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte-me uma curiosidade numérica. 1 em cada 5 pessoas no mundo fala chinês. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte-me uma curiosidade numérica. Ao longo de sua vida, um tubarão pode ter até 30 mil dentes. Isso foi real? Acho que ele quis participar da entrevista. Então, né? Fazer um vídeo não é uma coisa barata, né? Em 2012, cada minuto de vídeo custava R$2.000, né? Você tem que contratar atores, né? Tem o set, tem os efeitos sonoros, tem a trilha sonora, né? Então, com a IA, a produção de vídeo ficou democrática, né? Eu, né, consegui aqui, usando o Flow do Gemini, né, gerar um vídeo. Então, isso são projetos que você pode fazer com seus alunos, né? Pensar do lado do ponto de vista educacional, e que eu acho bacana é fazer projetos orientados para a sociedade, né? Então, essas curiosidades numéricas ampliam o repertório, digamos, matemático, né? O conhecimento matemático, né? Curiosidades numéricas para o público em geral. Então, são coisas que você pode fazer com seus alunos. Pensar num projeto, você tem que ter uma ideia, você e seus alunos têm que ter uma ideia e pensar em como que a inteligência artificial, gerando imagens, gerando músicas, gerando palavras, viabiliza esse projeto de vocês, né? Tá certo? Então, eu diria que isso permitiu democratizar certos eventos artísticos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, né, como que uma escola usou a IA, né? A palavra virou imaginação. Vou mostrar aqui para vocês. Essa professora, né, perguntou para os seus alunos o que eles queriam ser quando se formassem, né? E aí ela usou uma IA para gerar uma imagem da criança adulta naquela profissão, né? Meu nome é Alice e eu quero ser advogada. Que legal! Meu nome é Arthur e eu quero ser da área de tecnologia. Meu nome é Enzo e eu quero ser arquiteto. Meu nome é Enzo e quero ser jogador de futebol. Meu nome é Júlia e eu quero ser veterinária. Meu nome é Helena e eu quero ser modelo.
Depois, várias outras escolas entraram nessa trend, né, e fizeram isso com seus alunos. É claro que você tem que tomar certos cuidados, né? Por exemplo, quando você envia uma foto de um aluno seu lá para o Gemini, para o Flow, para o ChatGPT, né, lá para o Sora, né, a IA pode se aproveitar dessa imagem. Então, tem a questão de privacidade do aluno. Você tem que tomar muito cuidado, né? E eu, se eu fosse fazer isso, de fato, faria um pouco diferente. As professoras é que geraram a imagem. Eu colocaria os próprios alunos para gerarem as imagens, aprenderem a usar a imagem. Até porque o aluno pode não gostar de um detalhe ou outro, né? Tá certo? E ele mesmo poderia lá ajustar o prompt para obter uma imagem que se adequasse ao que ele esperaria, tá certo? Então, tem certos cuidados aqui de privacidade, né? Eu vou discutir isso mais no nosso próximo encontro. Mas está aqui um exemplo vindo de uma escola, né? Tá bom? Bom, eu vou já encerrando aqui, porque eu não sei se já estourei meus 50 minutos, provavelmente sim, né? E para você que ficou aqui, eu vou te dar de presente esse livro aqui, foi um livro que eu escrevi. Eu sempre tenho a filosofia de, quando aprender alguma coisa, tentar produzir algo de útil com aquilo, né? Então, quando eu estava aprendendo a gerar imagens com a inteligência artificial, eu falei, o que eu posso fazer de útil com esse aprendizado, né? Aí eu tenho percebido que as gerações novas, eles não sabem os ditados populares que eu, você, nossos pais, nossos avós sabem, né? Eles não sabem De os grão ditados em grão a populares. galinha enche o... Bucho. Pior que é. Onde a fumaça há... Acende. Ela já achou que era pra comprar. Tanto que naquele exemplo de completar qual seria a próxima palavra, eu fiz um teste que é colocar o início de um ditado popular para ver se a IA completava com a palavra que corresponderia, né? Ou estaria relacionado com o ditado popular, né? Mas eu acabei omitindo isso por conta do tempo. Então, o que eu pensei? Para tentar difundir um pouco mais, ou tentar recuperar um pouco mais da nossa cultura brasileira no que se refere a ditados. Eu criei uma série de 45 imagens para representar ditados populares. E aí o desafio para usar em sala de aula, acho que principalmente na aula de português, é o seguinte, né? Você mostra essa imagem para os alunos, o desafio para os alunos é olhar para a imagem e tentar descobrir qual é o ditado que está sendo ilustrado nessa imagem, né? Aí, se o aluno não conhece, você apresenta o ditado, coloca o significado, coloca exemplos, né? Onde ele se aplica, né? Você explica isso. É claro que você pode usar isso também em uma reunião familiar com seu sobrinho, tá certo? Pequenininho, que de repente não conhece, né? Mais jovem que não conhece o ditado popular. E é claro que, se ele conhece, ele pode falar, não, essa imagem não está boa. Então, pede para ele, tá bom. Se você não concorda com essa imagem, que imagem você colocaria para representar o ditado popular, né? Tá certo? Então, eu compilei isso num livro, cujo PDF eu estou colocando disponível aqui para vocês, tá certo? Então, essa aqui é uma versão curta da minha fala. Eu redistribuí alguns materiais do arquivo PDF do texto, no arquivo PDF dos exercícios, e deixei uma parte para o nosso encontro na metade do ano, tá certo? Bem, eu vou deixar aqui um dever de casa que é muito importante para o nosso encontro na metade do ano, que é um formulário Google, onde eu faço, é rápido preencher isso, onde eu quero fazer uma sondagem com vocês para ver qual é o posicionamento de vocês com relação à IA, né? O que vocês usam, se usam, como usam, se vocês têm alguma demanda, algum pedido específico com relação à IA, para eu já na metade do ano fazer uma fala orientada para as necessidades de vocês, tá ok? Então, por favor, não deixem de preencher esse formulário aqui. Esse é um dever de casa muito importante, tá bom? Eu diria que por hoje é só, pessoal. Agradeço aí a atenção. E caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, está aqui meu canal no YouTube, está aqui o canal no Instagram, e eu criei no Facebook um grupo de IA na educação. Então, caso vocês tenham uma conta no Facebook e queiram participar do grupo, está aqui, né? Então, toda novidade que eu encontro, que eu acho interessante sobre IA, eu acabo postando um carrossel ou um infográfico ou mesmo um vídeo desse grupo. Então, para você se manter informado,
Afinal, o assunto de IA está evoluindo muito rápido, né? Sempre aparecem desdobramentos novos. Eu acabo colocando um resumo dessas atividades para o professor que tem pressa, não tem muito tempo lá, tá bom? Então, eu agradeço e eu encerro por aqui. Muito obrigado.